Bem-vindos ao canal Gama e o Direito. Eu sou o Pablo Gama, sou advogado e hoje vamos falar um pouquinho sobre o anime Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Mais especificamente, vamos falar sobre a visão jurídica sobre o episódio 7º, que conta a história do pilar, o Hashira das Rochas, Jomei Himeshima. Para quem está acompanhando a temporada de treinamento dos Hashiras, sabe que a cada episódio o Tanjiro está sendo treinado por um Hashira diferente. No treinamento do Hashira do Pilar das Pedras, o último Hashira da temporada, Tanjiro Kamado, o famoso Tangerina, conseguiu passar pela última fase do treinamento do Hashira Himejima, no episódio 7º. Nesse momento que ele consegue passar pela última prova do treinamento do Hashira das Rochas, o Hashira se aproxima do Tanjiro e o parabeniza. Nessa história, após parabenizar o Tangerino, o Hashira começa a contar a história dele, como era a vida dele antes dele se tornar Hashira, ou até o momento dele se tornar um Hashira. Nessa história, nesse feedback, o Hashira conta que ele era um monge cego, magro, muito tímido e que criava algumas crianças órfãs. Então ele dedicava a vida dele a criar algumas crianças. Até que um dia, uma das crianças desobedeceu às ordens do Hashira de voltar até antes do anoitecer. Então, até antes do anoitecer, as crianças tinham que voltar para o templo budista. Por quê? Por causa dos Onis, por causa dos demônios que viviam na região. Os demônios, eles não podiam surgir durante o dia. Os Onis, durante o dia, eles não podiam viver por causa da luz do sol. A luz do sol matava eles, assim como os vampiros, que a gente da parte ocidental conhece. Então, a ordem para as crianças era: voltem antes do anoitecer. Só que esse menino, um dos órfãos, não voltou e ele acabou, se confrontando ali com um desses Onis. De forma desesperada, para evitar que ele fosse morto, o menino ofereceu a carne das outras crianças e do Hashira, que era um monge budista nessa época, ofereceu a carne deles em troca da vida dele. Então ele falou: eu vou liberar para você conseguir entrar no templo e você me libera para ficar vivo. Então, para poder liberar a entrada dos Onis, o menino apagou os incensos, que rodeavam o templo e protegiam ele da entrada dos demônios. Esses incensos, eram feitos de flor de glicínia, em que os demônios não têm uma compatibilidade ali, da mesma forma que o alho. Então eu estou criando, esse parâmetro aí com os vampiros. Então os vampiros, assim como os Onis, dessa história, não podem, ter acesso à luz do sol, porque a luz do sol é mortal para eles. E da mesma forma que os vampiros, os Onis também têm uma alergia a uma planta. No caso, os vampiros têm alergia a alho e os Onis têm alergia aí à glicínia, a flor da glicínia, que é uma planta. Durante a invasão do Oni, como ele era um ser muito violento, ele matou, e andou até dentro do templo de forma pouco sutil, o que fez com que o Hashira, ali monge budista, acordasse. Naquela hora que ele acordou, 4 das crianças já tinham morrido. As outras 4 que estavam vivas, ele tentou, colocar atrás dele para protegê-las, mas como ele era cego, magro, essas crianças acabaram desobedecendo ele, e na corrida dessas crianças, elas foram mortas também pelo Oni. Só sobreviveu uma menina, a mais novinha. Então, o monge budista, percebendo que somente uma das crianças estava viva, ele deu tudo de si para salvá-la. Mesmo sendo cego,
fraco, magro, não tendo nenhum treinamento de luta ou experiência, né, de combate. Ele deu tudo de si e conseguiu matar o Oni. Só que para isso ele fez uso de muita violência, porque daquele momento até o amanhecer, ele ficou batendo violentamente no Oni para evitar que o Oni se regenerasse, porque à noite o Oni tinha poder de regeneração muito alto. Então, para evitar que o Oni voltasse, né, a se regenerar e atacasse, ele teve que bater no Oni até o amanhecer. Quando amanheceu, o corpo do Oni se desfez com a luz do sol. O monge estava muito cansado para falar qualquer coisa, sem falar que ele era muito tímido. Por isso que quando as crianças, quando os vizinhos passaram no templo e viram o que aconteceu, chamaram as autoridades locais, e quando as autoridades perguntaram para a menina, o que aconteceu? Ela falou: o budista matou todos os meus irmãos, todas as crianças daqui do templo, violentamente. Nesse momento, o monge budista foi preso, né, por acusação de homicídio vinda da criança, que seria ali a única, né, a única vítima viva, e ao mesmo tempo, né, ela seria a única testemunha ocular de tudo o que aconteceu. Independente de se a versão da menina ou a versão do Hashira está correta, nós vamos fazer uma análise jurídica sobre essa história. Primeiro, vamos considerar como todas as crianças e adolescentes eram menores de 18 anos, e essa análise jurídica é sobre a legislação brasileira. Considerando que todas as crianças e adolescentes que viviam sob tutela do monge eram menores de 18 anos, o monge era tutor delas, conforme o artigo 1728 do Código Civil, ele era tutor delas. Como no começo da história ele falou que elas eram órfãs, a gente pressupõe que essas crianças não tinham os pais, provavelmente tinham morrido na guerra, né, por ser um período ali medieval, né, o período Edo. Ele era tutor das crianças e dos adolescentes. Ele foi acusado de ter cometido um homicídio, artigo 121 do Código Penal. Então ele foi acusado de ter cometido homicídio. Como foi contra menores de 14 anos, não tem como eu saber pela narrativa se todos eram menores de 14 anos, mas visualmente, né, aparentemente, vários ali dos órfãos eram menores de 18 anos, talvez não todos, tá? Mas a maioria era menor de 18 anos. Tem uma qualificadora aí, né? Não é um homicídio simples, tem uma qualificadora que é do parágrafo 2º, né, ainda artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, inciso 9. É uma qualificadora que aumenta aí o tempo da pena base para quem comete esse tipo de homicídio. Também tem um aumento de pena de 2/3 se o autor é tutor. Ele não precisa ser necessariamente tutor, mas se for ascendente, for padrasto, se for tio, se for irmão, cônjuge, e se também for tutor, tem um aumento de 2/3 na pena, tá? Então tem um aumento de pena. Tem uma qualificadora por ser crime cometido contra menor de 14 anos, e tem um aumento de pena de 2/3 pela relação, né? Porque a pessoa, teoricamente, se ela cometeu esse crime, ela está se aproveitando da intimidade que tem com aquela pessoa para poder cometer o crime. Só que depois dele contar essa história, ele está livre, e ele conta que o líder, né, dos Hashiras, que não é Hashira, o líder, que era só uma criança ou adolescente, pelo que ele conta, libera ele de cumprir a pena se ele aceitasse, né, se tornar um caçador de Onis, ou seja, um caçador de demônios. E ele aceita, né? Tanto que ele sobe tanto, né, entre os cargos de caçadores de demônios, que ele se torna um Hashira, que é o ápice, né, entre os cargos de caçadores de demônios. Então, se a gente fosse pensar numa excludente, talvez a gente pudesse aplicar aí o fato de que a vítima também era a testemunha, a única testemunha do crime. Sem falar que ele era um monge budista, então já presume-se que ele era uma pessoa idônea, né? Como pessoa idônea e a única testemunha era uma criança que tinha acabado de sofrer um crime, sem falar que ele ali, né, provavelmente teve bons advogados, porque o chefe dos Hashiras
é uma pessoa de muita riqueza, né, de uma família muito rica e poderosa. Então, provavelmente essa foi a tese, né, que foi utilizada durante o processo para poder liberar. Ou talvez ali naquele universo existisse uma liberação, né? Quem cometeu um crime, se aceitasse se tornar caçador de demônios, seria liberado da pena, tá? Mas claro que isso é uma exceção, tá? A princípio, o Hashira, né, sob a legislação brasileira, cometeu um crime, né, se aproveitou da relação, da intimidade, da proximidade que tinha com esses menores de 18 anos para cometer um crime. Então, provavelmente aqui no Brasil ele seria preso e cumpriria sua pena. Depois, né, digam o que acharam deste vídeo, do conteúdo. Se vocês querem mais conteúdo como esse, ou querem análise jurídica de alguma série, algum filme, algum anime, não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, apertar no sininho e até o próximo vídeo. Obrigado!